Olá, a gente pensa no ar-condicionado e logo imagina aquela caixa branca na parede, né? Simples. Mas por trás do que a gente vê, tá rolando uma revolução silenciosa. E hoje vamos desvendar a tecnologia inteligente que está transformando completamente o jeito que a gente se refresca. Chega o verão e com ele aquela pergunta que não quer calar. A gente busca conforto no ar-condicionado e, no fim do mês, pimba, a conta de luz vem um susto. Muitos pensam que o problema é usar demais, mas olha, o verdadeiro vilão pode ser outro, a tecnologia ultrapassada que a maioria dos aparelhos ainda usa. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o famoso problema do liga e desliga. Depois, vamos comparar o modelo antigo com o novo, o inverter. Vamos fundo para entender como funciona o compressor inteligente e o cérebro por trás dele. Aí, a parte que todo mundo gosta, a economia no bolso. E para fechar, um ponto super importante, porque uma boa instalação faz toda a diferença. Beleza, vamos começar pelo começo. O problema fundamental não é se o ar gela ou não, mas é a estratégia totalmente ineficiente que os aparelhos mais antigos usam para fazer isso. Pensa assim, o ar-condicionado tradicional é meio 8 ou 80. Ou ele está ligado no máximo, com 100% da força, ou está completamente desligado. Ele gela o ambiente até a temperatura certa e, puf, desliga. O ambiente esquentou um pouquinho, ele liga de novo, com aquele pico de energia enorme para começar do zero. Esse liga-desliga constante, sabe? É aí que a nossa energia e o nosso dinheiro vão pelo ralo. Mas felizmente a tecnologia evoluiu. Hoje existem dois jeitos bem diferentes de climatizar um lugar, e a escolha entre eles define não só o conforto, mas principalmente o custo. A diferença é gritante. De um lado, o sistema fixo, da velha guarda. Ele dá aqueles picos de potência, para e volta o tempo todo. E a temperatura fica naquela gangorra, sabe? Sobe e desce. E claro, consome muito mais energia. Do outro lado, a nova escola, o inverter. Ele funciona de forma suave, contínua, se ajustando à necessidade. O resultado? Temperatura super estável e uma economia de energia que faz uma diferença enorme. Essa frase aqui resume tudo de um jeito genial. Um aparelho tradicional é um interruptor. Ou está aceso, ou está apagado. Já o inverter é como um dimmer, aquele botão que a gente gira para deixar a luz mais forte ou mais fraca. Ele te dá um controle preciso, entende? Entrega só o frio que precisa, na medida certa. Certo, mas como esse dimmer funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco na tecnologia para entender o que faz esse compressor ser tão inteligente. O pulo do gato está todo aqui. A tecnologia inverter basicamente permite que o compressor do ar-condicionado mude de velocidade. Em vez de só ligar e desligar, ele acelera e desacelera de forma inteligente, respondendo exatamente ao que o ambiente está pedindo naquele momento. E essa variação acontece nessa faixa aí de 30 a 90 Hz. Pensa nisso como se fosse a caixa de marchas do motor. Com 30 Hz ele está ali rodando de leve, só mantendo a temperatura, como uma brisa. Mas se o calor aperta de verdade, ele acelera até 90 Hz e usa toda a sua força, sempre de forma eficiente. E o mais legal é que ele se adapta ao longo do dia. De manhã, por exemplo, com menos calor, a carga térmica é menor, então o compressor trabalha de leve, em baixa frequência. Chegou à tarde, sol a pino, carga total. O compressor vai para a frequência máxima. E de noite, quando refresca, ele diminui o ritmo de novo. É tudo automático, sempre buscando a maior eficiência possível. Mas, olha, o mais fascinante é que essa inteligência toda não está só no compressor. Tem um verdadeiro cérebro eletrônico por trás de tudo isso, que vai muito além de só gelar o ar. Esse controlador inteligente abre um leque de possibilidades. Dá para monitorar o consumo de energia em tempo real, programar o funcionamento para a semana toda e economizar. Ele até ajuda a identificar problemas, facilitando a vida do técnico. Dá para ver dados como pressão e temperatura direto no visor. É praticamente um centro de comando do seu conforto. E olha que legal este detalhe técnico. A lógica de aquecimento do cárter, o nome é complicado, mas a ideia é simples e genial. É um sistema de autoproteção que aquece o compressor antes dele começar a trabalhar para evitar danos. É tipo um atleta se alongando antes de uma corrida, sabe? Isso aumenta e muito a vida útil do aparelho. Ok, a tecnologia é incrível, super inteligente, mas no fim do dia a pergunta que importa é: e o bolso? Qual é o resultado prático de tudo isso em eficiência e, claro, em economia de dinheiro? Bom, o gráfico fala por si só, né? A gente vê claramente a diferença no custo para operar um ar-condicionado fixo ou tradicional durante um ano e o custo de um inverter com a mesma capacidade.
A barrinha do inverter é bem menor. A diferença no orçamento, no final das contas, é bem grande. E aqui está o número mágico, uma redução de até 30% nos custos. Imagina só, cortar quase 1/3 do que se gasta com ar-condicionado no verão. Essa economia vem justamente daquela inteligência toda, por não ter mais aqueles picos de energia para ligar e por ele trabalhar a maior parte do tempo de forma mais leve, só mantendo a temperatura. Agora, para a gente fechar, vamos falar de algo fundamental. Porque para ter toda essa economia e conforto, não basta só comprar o aparelho certo. A instalação tem que ser profissional. E este é um ponto super importante. De nada adianta investir no aparelho mais tecnológico do mundo se a instalação for feita de qualquer jeito. Toda aquela promessa de eficiência, de economia, tudo isso pode ir por água abaixo se a implementação não for correta e precisa. Porque veja bem, uma instalação profissional não é só pendurar na parede. Tem que pensar no lugar estratégico para o fluxo de ar, as conexões precisam ser perfeitas para não vazar gás, a quantidade de refrigerante tem que ser exata e, no final, ainda tem uma verificação completa para ter certeza que tudo está funcionando no seu máximo. Com certeza, é um trabalho para especialistas. No fim das contas, a tecnologia inverter não é só uma melhoria. Ela redefine o que a gente pode esperar de um ar-condicionado: eficiência, conforto estável e controle inteligente. E fica a reflexão, né? Será que a tecnologia que a gente usa para climatizar nossos espaços está realmente acompanhando as inovações que podem nos dar mais conforto, com menos impacto, seja no bolso ou no meio ambiente?